Eu sou Ed Ferreira, eu sou artista visual, sou educador cultural também, vivendo em Sobral há 20 anos, mas de origem eu sou do município de Cariré. E aí tenho desenvolvido ao longo de 20 anos aqui em Sobral ações ligadas ao campo das artes visuais, tentando, né, junto de coletivos de artistas já experimentados, desenvolver uma cena cultural, né, que possa envolver mais artistas no processo de formação, no processo de apresentação de seus trabalhos, enfim, o diálogo com as artes visuais. E aí a gente vai conversar a partir de agora sobre essas experiências, e tomara que fico aqui na esperança de que essas experiências, essas ações que desenvolvemos por aqui, elas cheguem de fato nas pessoas, e agora por esse canal, né, que é essa produção que você desenvolve agora, possa chegar a mais pessoas ainda. Então, muito obrigado. Para a gente falar da Bienal, Anderson, um pouco a gente tem que voltar um pouquinho na história e, inclusive, falar dos espaços, né, que nós tivemos a oportunidade de vivenciar aqui em Sobral, que foi o Salão de Arte Contemporânea e a Safra Sobral, né, que foram ambientes que permitiram que a gente se formasse, que a gente olhasse o campo da arte, especialmente das artes visuais, de maneira mais ampliada, né. E aí nós, a partir de vivências que foram muitas com esses espaços, num determinado momento nós ficamos órfãos, né, dessas ações que fomentavam as artes visuais aqui no interior e que nos permitia dialogar com experiências desse campo de outros lugares do Brasil inteiro, né. Então, ter ficado órfão dessas ações foi que me fez, a partir de olhar algumas experiências locais, pensar num espaço que tivesse alguma semelhança, né, com aquelas ações que nós experimentamos, que era a Safra Sobral e que era o Salão de Arte Contemporânea, para que a gente continuasse, né, com esses diálogos em torno das artes visuais. E aí a primeira experiência que me surgiu foi lá na minha cidade, em Cariré, que eu criei uma edição do Salão Cariré de Artes Visuais, né, que a proposta era muito semelhante à proposta que nós desenvolvemos na Bienal. Estou falando só desse início, só para a gente chegar já na Bienal. Então, como é que funcionava o salão? A ideia era que tivesse uma mostra oficial, né, em que a gente convidava diferentes artistas das localidades do município, da sede, e de todas as localidades do município, para uma exposição. Então, o projeto era composto de 3 ações. Nós tínhamos uma exposição, que era essa exposição que reunia artistas da cidade, tanto da cidade sede como dos distritos, né, de todos os distritos, e aí que envolvessem dentro dessa exposição todas as linguagens, né, escultura, desenho, fotografia, se bem que lá nós tínhamos linguagens bem tradicionais, foi uma mostra quase somente composta de pinturas e de desenhos, né, mas na segunda edição nós já melhoramos isso. E, em paralelo a essa mostra, que era uma mostra de convidados, nós tínhamos uma mostra de convidados, aliás, nós tínhamos uma mostra de outros artistas, né, e esses artistas eram artistas de fora, que também era uma mostra paralela, mas também era uma outra mostra de convidados, né, que a ideia era que os artistas de Cariré dialogassem com essas outras experiências que vinham de fora. Então, eu convidei artistas aqui da região norte, eu convidei artistas de Fortaleza, né? A maioria dos artistas vieram aqui do Ceará, apenas o Sanz e o Marden, que era um artista de Belo Horizonte, que foi convidado para essa edição, porque morou muito tempo aqui, a gente firmou esse contato e ele acabou participando dessa edição. Então, a partir desse modelo, que era uma experiência também de 3 ações, era uma mostra oficial, uma mostra de convidados e um ciclo de oficinas, né, que eram 3 oficinas que trabalhavam quase que especificamente história da arte, que era algo mais tradicional,
A gente pensava uma outra oficina que tivesse ligação com o mercado de arte, que era para as pessoas entenderem um pouco como é que se dava, né, o comércio em torno da arte, da produção artística, e a outra era de processo de criação, era analisar, a partir das experiências mais tradicionais, que era pintura e escultura, como, né, o seu trabalho podia avançar a partir dali. E aí nós conseguimos fazer 2 edições, e o fato de ter conseguido realizar essas 2 edições com bastante sucesso, eu fiquei imaginando que Sobral ele é um polo universitário, né? Para quem não conhece Sobral, nós temos aqui várias instituições universitárias, né, públicas e privadas, que recebem alunos de todo lugar, inclusive do Brasil, né? E aí, voltando um pouco para a experiência do Salão Sobral e para a experiência da Safra Sobral, eu quis criar um modelo em parceria com diversos artistas e instituições, né? Pensar um modelo de exposição que pudesse abarcar a região norte, não mais somente o município, como eu tinha feito lá em Cariré. E aí a primeira versão era pensar uma mostra que chamava, inclusive, Coletiva do Norte, né? Porque eu queria abarcar somente as experiências visuais da região norte. Mas por Sobral ser esse polo educacional, universitário, e por eu estar também frequentando a universidade como professor, eu pude acessar o trabalho de muitos artistas do interior. E aí me surgiu criar um projeto que pudesse abarcar mais gente, né, do que apenas as pessoas que estavam morando aqui na região norte do estado. E aí, como é um projeto de custo alto, né, relativamente alto, como é uma experiência que demanda muito trabalho, que demanda muito um esforço, né, mental, intelectual, e físico e financeiro, eu pensei o formato da Bienal não por ser uma coisa elitista, né? O termo Bienal, ele remete a uma coisa importante, a uma coisa grandiosa. Mas a ideia de trabalhar a Bienal é porque eu teria, teoricamente, 2 anos para desenvolver um projeto, né, devagar, da forma que eu imaginava ter. Então, nós criamos a primeira edição em 2014, nós ocupamos um espaço alternativo, que foi a Biblioteca Municipal de Sobral, e eu consegui, a partir dessas experiências de catalogação, que eu já vinha fazendo, né, como arte educador, ocupando o espaço da universidade, reunir 17, foram 17 municípios, mas ficaram 12 municípios catalogados para a primeira Bienal, né? Então, a primeira experiência da Bienal, nós conseguimos agregar numa experiência expositiva dos municípios do interior de Ceará. E aí, essa primeira experiência, ela me deu suporte, né, para pensar uma forma mais organizada de interagir com esses artistas, de conversar, de conhecer o trabalho, de entender como é que essas pessoas estavam vivendo, estavam pensando as suas ações em torno das artes visuais. E aí eu aproveitei a experiência de estar na universidade para viajar para esses municípios, né, e visitar alguns ateliês, visitar alguns artistas, e nos locais onde eu ia dar aula, eu sempre perguntava se existia artista na cidade, e as pessoas me indicavam 1 ou 2 artistas, e eu ia visitar esses artistas nas suas casas, nos seus ateliês, e ficava catalogando, né? E aí, a partir da segunda edição da Bienal, eu já comecei realmente a viajar os municípios do interior, consegui uma parceria com uma instituição que é do governo do estado aqui, que é o SED, que é o Centro de Educação à Distância, né? E essa instituição, ela topou fazer uma parceria com a Bienal e, com uma ajuda de custo, ele me permitiu andar em vários municípios, né, fazendo essa catalogação, fazendo esse registro de experiências de vários artistas. E aí, na segunda edição, nós conseguimos reunir 37 municípios, né? Na segunda edição, eu já fiquei imaginando que nós teríamos uma meta, que era trabalhar com 40 municípios por edição, né? E aí, na segunda edição, nós já conseguimos reunir 37 municípios, que foi um salto muito grande, né, de 12 municípios para 37 municípios, e aí realmente nós conseguimos acessar
de forma mais uniforme, né, às regiões do interior do Ceará. Então, foram essas duas primeiras experiências, a primeira e a segunda Norte Bienal, que fez com que nós criássemos aí energia para pensar um formato que fosse acabado para a Norte Bienal. Porque, inicialmente, a Norte Bienal ela era para ser apenas uma experiência de culminância, né? O meu desejo era bem maior do que o projeto que está acontecendo. A ideia era viajar muitos municípios do interior, provocar o município, a gestão municipal, a criar um salão local, né, que tivesse essas experiências de exposição e as experiências de formação, e a partir dessas experiências locais, eles enviarem um representante para a Bienal. Né. Mas a gente sabe que, especialmente as artes visuais, mas toda a atividade cultural dos municípios do interior do Ceará, eles são bastante difíceis, né? A cultura ainda é algo muito carregado de preconceitos e carregado de má vontade, né, para as suas realizações. Então, pensando nessas dificuldades que eu encontrei nos municípios de realizar uma ação local, eu pensei em realizar o formato da exposição a partir dessas duas experiências iniciais, criando um espaço que fosse tripartido, né? Que tivesse uma exposição que reunisse artistas de 40 municípios e que tivesse um espaço de formação que pudesse trabalhar o máximo que fosse possível experiências ligadas ao campo das artes visuais, né? Mas aí seriam experiências específicas que tivessem um formato parecido com oficinas. Então, todos os campos das artes visuais, eu queria que tivessem pelo menos uma oficina daquela área. E aí, inicialmente, eram 5 linguagens, que era pintura, fotografia, desenho, escultura e gravura, né? Só que nas experiências que nós fomos acumulando, também começou a surgir vídeo performance, começou a surgir registro performático em fotografia e vídeos, né? Vídeos que traziam uma experiência mais do campo da poesia ligada às artes visuais. Então, se ampliou esse campo. E eu fui criando, né, a partir desse desejo raiz, e aí também com o advento da tecnologia e da internet, foi possível acessar profissionais que pudessem nos ajudar, né, de maneira colaborativa nessas ações. Então, aí já é uma segunda ação. E aí, uma outra ação que nós pensamos foi criar um pequeno seminário ou um ciclo de palestras que pudesse abarcar de maneira mais ampla o campo das artes visuais, né? Aí, falando de crítica em artes visuais, falando da história da arte de uma maneira mais ampliada, e falando do mercado de arte também de maneira mais ampliada, né? Para que esses artistas, a partir das experiências de formação, a partir da apresentação do seu trabalho na exposição, eles pudessem também ter acesso a uma experiência mais ampla, né, do campo intelectual ligado às artes visuais. E aí surge a primeira experiência realmente completa, que foi a terceira Norte Bienal, em que nós conseguimos realizar um semestre inteiro de formação, né? E conseguimos realizar uma exposição que reuniu 41 municípios, que foram mais de 50 artistas, né? Se não me engano, foram 56, eu não sei precisar aqui quantos foram inicialmente, mas foram mais de 50 artistas, e nós chegamos ao final da terceira edição realizando ali a proposta completa, né, que era criar esses 3 espaços que fossem do campo das artes visuais e que dialogasse uns com os outros. E aí foi a partir daí, né, que nós pensamos que era possível realizar um projeto, sim, né, que abarcasse todo o interior do Ceará e que pudesse promover, além de experiência de formação, promover o trabalho das pessoas que estavam pensando artes visuais, né, de maneira isolada do mercado, afastado dos grandes centros, das grandes cidades. E aí, nós chegamos a uma 4ª edição, infelizmente nós fomos tomados aí por essa pandemia, mas ainda assim
realizamos uma edição virtual que manteve, né, o formato da terceira edição, que foi reunir 40 municípios do interior do Ceará, e reunir em torno dessa produção do interior do Ceará especialmente, mas sobretudo do campo das artes visuais de uma maneira geral, experiências formativas, foram 22 experiências de lives formativas, né, e conversas com artistas, tratando da sua experiência de formação, e realizamos também um ciclo de palestras, né, falando de temas variados desse campo das artes visuais. Então, eu acho que o projeto ele já está muito organizado, né, a gente está conseguindo, ao longo dos dias, renovar parcerias e encontrar novos parceiros que acreditam na proposta, que se interessam, né, por essa experiência formativa. Então, eu acho que agora é só a gente continuar caminhando, acreditando que isso é possível, né, e encontrando os parceiros e realizando essas propostas, sempre com esse objetivo, né, de promover aquilo que está sendo produzido, especialmente no interior do Ceará. Essa pesquisa que eu desenvolvo ligado às lavadeiras, ela tem, de fato, esse interesse de registrar, né, esse patrimônio imaterial, que são as lavadeiras, que são as pessoas que costumavam carregar água para as casas das pessoas mais abastadas das cidades, né, no interior, de um tempo mais antigo. Mas ela é também uma experiência de registro simbólico, né, e da minha própria experiência de vida, né, porque eu pego aqui essa condição da lavadeira como ícone, né, da experiência do sertanejo e da experiência de vida, né, de um grande grupo de mulheres que sustentaram as suas famílias a partir desse trabalho, porque a minha mãe era lavadeira, né? Então eu queria deixar registrado no meu trabalho algo que tivesse alguma importância para mim, né, algum significado para mim, porque como professor de arte, a gente é muito bombardeado por experiências artísticas, né, por processos criativos, por uma quantidade enorme de imagens, e essas coisas vão influenciando o nosso trabalho, né, e a gente acaba se afastando muito daquilo que a gente de fato né. Eu sou um artista do interior do Ceará que se interessa desde muito tempo por coisas do interior do Ceará. Então, eu podia estar realizando aqui tranquilamente, uma experiência que estivesse mais ligada ao campo da arte contemporânea, né? Mas me interessa, ou me interessou no início, e me interessa ainda hoje, pensar uma experiência do campo mais tradicional, que eu tenho uma paixão muito grande por pintura, mas eu queria pintar algo que desse significado, né, à minha experiência como artista. E aí peguei esse ícone, né, do imaginário nordestino e cearense especialmente, peguei essa relação de proximidade, né, e de afetividade com a minha própria mãe e materializo isso como se fosse um retrato da minha mãe, né. Para mim, assim, na minha cabeça, todas as minhas lavadeiras é apenas o registro de minha mãe, Dona Maria do Carmo. É apenas a mesma mulher registrada, né, de vários pontos de vista, em vários dias diferentes, vestidas de forma diferente. Então, esse registro começa dessa forma, né, já começa há muito tempo, permeia o meu trabalho, talvez desde a primeira obra, que a minha primeira experiência autoral foi uma lavadeira, e aí esse registro fica no meu trabalho até as experiências atuais. O que eu tenho pesquisado ultimamente, como artista, né, e muito voltado para o campo da pintura, e muito envolto também com o campo do ensino de arte, é pensar uma experiência ou uma forma de ampliar, né, esse meu contexto da pintura para outras experiências, como vídeo e como foto performance.
mas essa é uma experiência que ainda está sendo amadurecida, né? A ideia é ampliar, eu quero trabalhar o mesmo tema, mas a partir de outros ângulos, né? Até para que aquilo que eu estou estudando hoje, que eu estou vivenciando e que eu estou propondo, que é pensar o nosso tempo contemporâneo, a partir das experiências de arte contemporânea, pensar também a minha própria experiência de vida, né? Pensar o meu trabalho. Então, as lavadeiras, que eu chamo de meninas do Rio, às vezes eu dou nomes diferentes, mães de leite, lavadeiras, mas é uma experiência toda construída, né? Dentro dessa figura do imaginário nordestino, especialmente cearense, mas ligada a essa condição afetiva que eu tenho com a minha mãe, né? Ela é um retrato da minha mãe, ela é um registro da experiência diária que a minha mãe tinha com essa profissão que era lavar roupas, né? E aí as minhas experiências, apesar de ganharem cores nos corpos, elas geralmente têm algumas simbologias, né? Que você pode perceber dentro do próprio trabalho. Então, o nome lavadeiro, em alguns momentos, ele vai aparecer apenas ligado ao pássaro, que permeia, né, esse imaginário também cearense, que é um pássaro que habita os rios, que habita os açudes especialmente, né, e que tem esse nome das lavadeiras. Né? Quem mora no interior do Ceará certamente sabe que pássaro é esse. E aí essa experiência é uma experiência que eu trabalho em pintura, que eu trabalho em desenho, que tenho pretensões de trabalhar em vídeo, trabalhar em foto performance, mas também eu tenho tido aqui nos últimos anos em Sobral uma experiência de registrar essas mulheres em muros, né? Fazendo painéis, fazendo murais aqui na cidade de Sobral. Então, também elas ganham outros títulos e outras formas, mas são sempre a mesma figura da lavadeira, né? Nem sempre carregando uma trouxa de roupa na cabeça, ou lavando roupa, mas são mulheres ligadas a essa poesia, que é a música, que eu ouvi elas cantando, né? Elas cantando. Então, eu faço algumas mulheres ligadas a esse campo musical, que eu chamo de música, e eu faço algumas mulheres em ambientes, né, ligadas a açudes, a rios, a pescarias, né, porque é um ambiente próximo da experiência que essas mulheres tinham. Então, perceba que eu vou trabalhando aqui, eu trabalho com muita força, né, a minha pintura, e vou carregando essas pinturas de cores, de alegria, né, porque já é uma imagem tão árdua, né, a figura da lavadeira, que eu quero carregá-las de cor, que eu quero carregá-las de alegria, para que as pessoas vejam essas mulheres como eu via, né, alegres, contando histórias, conhecendo ali as suas dificuldades, mas também percebendo nesse ambiente, nessas mulheres, uma força, uma alegria, uma cor que nem sempre as pessoas enxergam. E levá-las para esses outros campos, né? Esse campo da performance, do vídeo, da foto performance e do grafite.